Bom dia, Pernambuco. Oferecimento: Farmácia dos Pobres Médico Hospitalar, materiais hospitalares e medicamentos especiais. Venha conhecer. Bom dia, Pernambuco. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de novembro. Caiu o número de assassinatos em Pernambuco no mês de outubro. É o que registra a Secretaria de Defesa Social do Estado. Mesmo assim, ainda é grande o medo da população em relação à violência. De quem é a responsabilidade de garantir a segurança dos moradores? Do governo? Da polícia? Das prefeituras? Sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário de Defesa Social, Servilho Paiva, e com Roberto Arraes, secretário executivo da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco. E você pode fazer perguntas pelo telefone 3493-8080. E veja também nesta edição do Bom Dia. Acidente na estrada. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas na BR-408. Um cinegrafista amador filmou o momento do resgate das vítimas. Flagrante. Em Itamaracá, uma empregada doméstica é presa, acusada de roubar os patrões. Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe do Náutico faz suspense sobre a escalação para o jogo contra o América de Natal. 8 milhões de litros de álcool vazaram de um dos tanques de uma destilaria na cidade de Maraial, Mata Sul do estado, ontem à noite. O Corpo de Bombeiros informou que o tanque teria rompido e que a área foi isolada de imediato. A polícia informou que 300 mil litros de álcool são produzidos por dia no local. Todo o álcool foi jogado no rio Pirangi, o que, de acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros de Palmares, Dário Francisco, pode ocorrer um impacto ambiental muito grande. O rio corta as cidades de Catende, Maraial e Palmares quando deságua no rio Una. A polícia informou ainda que funcionários da destilaria tentaram bombear parte do combustível, mas não conseguiram. Uma operação da Polícia Federal e de técnicos do IBAMA multou e interditou 8 empresas do Polo Gesseiro no sertão do Araripe. Alguns quilômetros de estrada de terra e as primeiras irregularidades começaram a aparecer. Esta fábrica de gesso, instalada em Araripina, sertão do estado, funcionava sem licença ambiental, não tinha cadastro e utilizava madeira nativa da caatinga como lenha na queima dos fornos, o que é proibido por lei. Os fiscais do IBAMA lacraram as máquinas e a empresa foi interditada. Os donos foram autuados pela Polícia Federal, vão responder a processo por crime ambiental. São crimes de menor potencial ofensivo, então foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e ele vai obrigatoriamente se apresentar na Justiça Federal para ser processado criminalmente. Em relação ao material apreendido, foi extraída a amostra ainda, que vai ser encaminhado para o setor técnico-científico lá da Polícia Federal, e identificada a origem irregular dessa madeira, ele vai ser indiciado ainda pelo crime de receptação. Em Ouricuri, cidade vizinha, a 630 quilômetros do Recife, o dono de outra empresa foi detido pela Polícia Federal e autuado pelos mesmos motivos. 14 empresas foram fiscalizadas, de um total de mais de 400 que hoje operam no sertão do Araripe. A região é o maior polo produtor de gesso do país, responde por 92% da produção nacional. Juntas, essas empresas consomem mais de 1.300.000 metros cúbicos de madeira por ano. Matéria-prima que sai daqui mesmo, do pouco que resta da vegetação nativa da caatinga. De acordo com o IBAMA, 95% do gesso fabricado na região são produzidos com lenha clandestina. Não existe alternativa na nossa região. Eu não entendo. Essa é uma farsa dizer que remanejamento funciona. Isso não funciona aqui, porque a demanda de consumo aqui é muito alta de lenha e o que existe hoje de oferta não dá para rodar 30% das empresas, 20% das empresas que tem hoje. As mesmas irregularidades haviam sido constatadas pelo IBAMA um ano atrás, durante uma operação no sertão do Araripe. De acordo com os fiscais, o desmatamento provocado pelas indústrias de gesso já atinge uma área de 10 mil hectares de caatinga na região. A gente sabe que o consumo anual de lenha dessa região passa de 1.300.000 estéreos. Certo? Isso corresponde ao quê? A 10 mil hectares de área desmatada. Então é um consumo muito grande e com pouco tempo nós vamos ficar sem caatinga. E eles trabalhando com os projetos de plano de manejo, com certeza a nossa caatinga será preservada e eles terão lenha para todas as atividades deles. Em Ouricuri, o dono de uma das empresas fiscalizadas, Francisco de Assis Matos Alencar, foi preso.
A seguir, acidente grave na BR-408. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. E veja ainda nesta edição. Este mês, o LAFEP, a partir deste mês, o LAFEP, que é o laboratório aqui farmacêutico de Pernambuco, passa a ser o único no mundo a produzir remédio para tratar a doença de Chagas, a doença que é causada aqui, por esse inseto, o barbeiro. Daqui a pouco a gente volta, Meire. O Bom Dia Pernambuco volta rapidinho. Temos imagens ao vivo do Recife. Agora são 6h34. Natal. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas no acidente envolvendo 3 carros na BR-408, perto do TIP, o Terminal Integrado de Passageiros, no Curado. Um cinegrafista amador filmou o momento em que o corpo de bombeiros tentava retirar as vítimas das ferragens. O motorista do táxi, Antônio José do Nascimento, de 47 anos, morreu na hora. O táxi dele, que vinha de Limoeiro para o Recife, bateu de frente contra este carro, ferindo o motorista, que foi atendido pela equipe do SAMU. Possivelmente o GM Corsa Táxi saiu da sua faixa e veio a colidir frontalmente com o GM Astra, né? Não sabemos se foi uma ultrapassagem ou se ele deslizou com a água da chuva. 2 irmãs que estavam no táxi ficaram feridas. D'Ângela Silva Barbosa ficou em observação no Getúlio Vargas. Adriana Gisele da Silva Barbosa teve fratura nos braços e foi internada na emergência do Hospital da Restauração. O caso mais grave é o de Walter Nascimento Guerra Silva, que dirigia o outro carro. Ele também foi trazido para o HR com fratura no fêmur e suspeita de traumatismo craniano. No mesmo local do acidente, no quilômetro 102 da BR-408, a Polícia Rodoviária encontrou este carro. Ele foi abandonado por assaltantes embaixo de uma ribanceira. O dono disse que o roubo aconteceu em Piedade, na madrugada da quarta-feira. Arrombaram o portão do... Não arrombaram não, o cadeado, né? Abriram o cadeado e fizeram a ligação e levaram. Sem nenhuma chave, sem nada. São profissionais, né? Como a gente viu na reportagem, D'Ângela Magaline Silva Barbosa foi levada para o Hospital Getúlio Vargas. Ela está consciente e não corre risco de morte. Adriana Gisele da Silva Barbosa e Walter Nascimento Guerra Silva estão no Hospital da Restauração. Veja em instantes um bazar para ajudar os pacientes portadores de câncer de mama e ainda remédios para combater a doença de Chagas serão produzidos aqui no estado. Temos imagens ao vivo do Palácio da Justiça, no Recife. Agora são 6h39. A Modesto idealizou... Faz bem. Quem quiser ajudar as vítimas de câncer de mama atendidas pelo Hospital Oswaldo Cruz terá hoje uma oportunidade. Foi montado no bairro da Madalena, no Recife, um bazar natalino cheio de produtos bonitos e baratos. Bijuterias em prata ou até feitas com couro de peixe, roupas femininas e infantis, artigos importados e perfumados. Tem até presente para quem já está pensando no Natal. Temos caixinhas de R$ 7,50, sabonetinho de Papai Noel com olhinho móvel, que é bastante vendável para o final do ano. E tem até, eu coloco um cordãozinho para o pessoal colocar na árvore para perfumar a casa. Quanto custa? R$ 1,50 esse daqui. O bazar é realizado há 8 anos pela Associação Pernambucana dos Amigos do Peito, que presta assistência aos portadores de câncer de mama do Hospital Oswaldo Cruz. 10% do que for arrecadado com as vendas vão ser doados para a associação. É muito bom porque, além de vendermos bem, temos a oportunidade de expor os nossos trabalhos, eu e os demais expositores, nós estamos contribuindo para uma causa muito nobre, que é em benefício das mulheres portadoras de câncer de mama, mulheres carentes portadoras de câncer de mama. O bazar, ele vem no final do ano para ajudar exatamente no Natal das pacientes no hospital, né? Nós participamos na véspera do Natal com cestas de Natal, são distribuídas para as pacientes, para os seus familiares, e ao longo do ano também a renda ela é bastante proveitosa para dar uma sustentação ao nosso apoio, ao nosso serviço de apoio.
O Bazar Natalino estará funcionando apenas hoje na Rua Benfica, número 251, no bairro da Madalena, no Recife, das 9 da manhã às 8 da noite. Até o fim deste mês, o LAFEP, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, vai produzir e entregar ao Ministério da Saúde 200 mil unidades do remédio contra a doença de Chagas. A partir de agora, o LAFEP será o único laboratório no mundo a fabricar o medicamento. Vamos ter outras informações com a repórter Bianca Carvalho. Meire, o remédio para tratar pacientes doentes de Chagas surgiu em 62, mas desde então, da década de 60, 67, 69, que o laboratório suíço Roche é que produz o remédio para doentes de Chagas. Então, toda a tecnologia que o laboratório suíço tinha foi transferida para o LAFEP. A gente vai conversar agora com Davi Santana, que ele é o diretor técnico industrial do LAFEP. Que vantagem existe para nós, pernambucanos, que esse remédio esteja sendo produzido aqui e vai ser produzido somente aqui no estado? Bom dia. Eu diria que a vantagem não é só para os pernambucanos, mas também para todo o povo brasileiro e para a América Latina como um todo, onde há a maior incidência desse tipo de doença. E o LAFEP, com essa tecnologia, garante, do ponto de vista estratégico para o governo brasileiro e desses outros países que eu vim de falar, é muito importante ter um laboratório público do porte do LAFEP produzindo esse medicamento. O custo de produção é menor, sendo aqui? Ele tende a cair, porque é uma doença negligenciada, então os princípios ativos às vezes são caros, mas são subsidiados. Nesse momento, o LAFEP, além de deter a produção do produto final, do produto acabado, ele detém a rota de síntese do insumo, do princípio ativo, e está negociando com empresas farmacoquímicas nacionais que produzem só o insumo, para que esse insumo seja produzido no Brasil a partir de 2009, começo de 2010. Agora, Davi, a gente sabe que o Ministério da Saúde tem um estoque, né? Porque, afinal de contas, já tinha comprado uma quantidade do laboratório suíço. Já nesse primeiro momento, o LAFEP tem condição de produzir tudo de que o mundo precisa nesse caso, já que não é somente o Brasil que tem doença de Chagas? Sim, porque isso fez parte da estratégia de transferência. Ou seja, o laboratório Roche manteria até o laboratório pernambucano, no caso o LAFEP, produzir, e a partir daí, ainda com a matéria-prima remanescente do laboratório suíço, nós já produzimos e vamos continuar a produzir, não só para atender o Brasil, mas todo o mundo nesses próximos 2 anos. Muito obrigada, que boa notícia, né? Veja como é transmitida a doença de Chagas. Em 99% dos casos, o mal de Chagas é transmitido pelas fezes do inseto conhecido como barbeiro. A infestação também pode ser por transfusão de sangue ou transplante de órgãos. A doença sempre foi encontrada na área rural, mas nos últimos 30 anos, por causa das migrações para as grandes cidades, chegou à área urbana. O mal de Chagas foi descoberto em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas. O inseto que transmite a doença é esse aqui, ó, o barbeiro. E ele é chamado barbeiro porque, normalmente, a picada dele é nessa área que no homem é a área da barba, na área do rosto aqui. Então, normalmente ele pica nessa área, por isso o nome barbeiro. Quando ele pica é que ele solta essas fezes que são responsáveis pela transmissão da doença. A gente vai conversar agora com Glória Mello, que é médica aqui do Hospital Oswaldo Cruz, e primeiro já dizendo que o Brasil tem 3 milhões de doentes de Chagas. Doutora, todos esses doentes têm sintomas ou não? Não, a grande maioria deles se encontra na forma indeterminada da doença, ou seja, eles têm a doença apenas sorologicamente positiva, o exame de sangue positivo para Chagas. Doutora, como é que trata essa doença? A gente sabe que em 30% dos casos o coração fica assim, né? Inchado. Aí nesses casos é que é perigoso, pode acontecer a morte. Exatamente. Esses casos é a condição onde o paciente desenvolve uma insuficiência cardíaca, o coração fica crescido, o paciente tem falta de ar, não consegue fazer quase nenhuma atividade física, ele fica extremamente limitado. Nas condições mais graves dessa dilatação é que pode ocorrer a morte por insuficiência cardíaca ou arritmias. Qual seria a prevenção? O jeito é acabar com o barbeiro, né? Com o inseto. Olha, na realidade, o barbeiro ele vive em equilíbrio com a natureza. A invasão do barbeiro para as casas é uma consequência direta da ação do homem, né? E a falta de
condições socioeconômicas dessa população mais pobre, que mora no interior, não tem condições de telar, mora em casa de taipa. É por isso que o barbeiro vem para as casas, né? Se o ciclo ecológico daquela região fosse respeitado e se as casas tivessem condições sanitárias adequadas, provavelmente a doença estaria sob controle, com casos muito raros, como foi aqueles que aconteceram em consequência do caldo de cana. Doutora, só me diz uma coisa para a gente concluir. É bom para o tratamento da doença que o LAFEP, um laboratório pernambucano, esteja produzindo remédio? Com certeza. Todos nós que trabalhamos com Chagas tínhamos uma angústia muito grande em relação à continuidade da fabricação e do uso do medicamento, porque é a única droga existente para o tratamento da doença na sua fase aguda e também naquela fase crônica. Muito obrigada, doutora. Meire. A seguir, cai o número de assassinatos em Pernambuco no mês de outubro, mas a população continua com medo. Como a polícia e as prefeituras podem trabalhar em conjunto para acabar com a violência nas cidades? Vamos conversar com o secretário de Defesa Social e com um representante da Associação Municipalista de Pernambuco. Temos imagens agora do Recife, são 6h49. A violência em Pernambuco deixou centenas de vítimas pelo caminho este ano. De janeiro a setembro, 3.470 pessoas foram assassinadas. No mês passado, o número de homicídios caiu em relação a outubro do ano anterior. É o que revela a Secretaria de Defesa Social. O registro aponta 374 homicídios cometidos em outubro, enquanto que no mesmo período de 2006, foram registrados 406 assassinatos. A Secretaria também divulgou o número de armas de fogo apreendidas de janeiro a setembro deste ano. Foram 3.329. A polícia prendeu muitos acusados. 1.265 prisões foram efetuadas por consumo e tráfico de drogas. Houve 7.145 prisões em flagrante de vários crimes. E entre os veículos roubados, 1.829 foram recuperados. Este ano foram presos 12 grupos de extermínio que atuavam em todo o estado. 120 pessoas foram presas. Uma das quadrilhas foi presa esta semana na Operação Canaã, realizada pelas polícias civil e militar. No meio desse cenário fica a população, com medo. E a gente vai saber agora qual é a responsabilidade da polícia e das prefeituras para garantir a segurança à população. Nós estamos com o secretário de Defesa Social do Estado, Servilho Paiva, e com Roberto Arraes, secretário executivo da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco. Bom dia, secretários. Bom dia. Bom, a gente viu que, pelos números divulgados da Secretaria de Defesa Social, caiu o número de pessoas assassinadas. Mesmo assim, mais de 300 pessoas mortas. É muita gente, né, secretário? Não tenho a menor dúvida. Ninguém está escondendo esse número, nem esse dado, muito pelo contrário. Nós estamos colocando o problema sobre a mesa, porque antes se discutia quem tinha um número correto, se era o jornalista, se era o IML, se era o governo? O governo, enfim. Hoje essa discussão foi superada porque os números são bem consolidados. Vocês trazem esses números de onde? Esses números são consolidados nas delegacias de polícia, no IML, isso é feito uma rechecagem. A nossa metodologia de contagem desse tipo de crime letais intencionais contra a vida, é o melhor no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas ações chamadas de reação policial não entra na contabilidade da estatística de homicídio. Então ela entra numa contabilidade à parte. Então, no cenário nacional, por exemplo, Pernambuco tem uma metodologia consolidada com relação a isso, como tem o Paraná, diferentemente de todos os estados. Ou seja, o Brasil não tem uma metodologia própria de contagem de cadáver, e única. Tá? Secretário Roberto Arraes, a gente ainda fica com medo quando sai às ruas. Muita gente em várias comunidades, consideradas até violentas, fica assustada. Como é que as prefeituras podem agir numa campanha como essa, pela promoção da paz? Veja, Meire, é muito importante que as prefeituras e a população como um todo se mobilize pela paz. Não é? Essa questão, do ponto de vista constitucional, a responsabilidade pela segurança é do governo federal e do governo do estado. Mas a prefeitura ela pode ajudar. Mas cabe também à prefeitura, quer dizer, estruturar conselhos municipais, chamar inclusive o estado, chamar também o governo federal para políticas também, não só de repressão, quer dizer, o estado tem um aparato,
As polícias, quer dizer, os municípios podem organizar também suas guardas municipais, que hoje cuidam especificamente do patrimônio, para cuidar de um patrimônio muito maior, que é a vida, que são as pessoas. Então, é importante essa articulação entre o governo federal, o governo do estado e os municípios. A gente vai ver um exemplo agora, porque, de acordo com o Comando de Policiamento do Agreste, a violência também diminuiu no interior do estado. Em 2 anos, esta mulher teve a casa invadida 2 vezes. Na primeira, ela tomou um susto. O ladrão chegou a entrar no quarto dela. Após as 2 invasões, ela colocou grades e cerca elétrica na casa. Mesmo assim, ainda continua com medo. Porque aqui é uma rua quase sem muito movimento e qualquer pessoa que entra, a gente sabe que entra na rua. E a gente já fica assustado. Essa é apenas mais uma história da violência que cresce a cada dia em todo o estado. Mas segundo dados da Polícia Militar, a realidade é outra no interior de Pernambuco. A criminalidade vem diminuindo no Agreste. O Comando de Policiamento do Agreste, o CPA, comparou o número de homicídios em 6 municípios da região, de janeiro a setembro deste ano, com o mesmo período de 2006, e constatou que houve uma redução média de 30% no número de mortes. Em Lajedo, a 200 quilômetros do Recife, os assassinatos foram reduzidos à metade. Em 2006, 19 pessoas foram mortas. Este ano, a polícia registrou 9 mortes. Em Santa Cruz do Capibaribe, os homicídios caíram de 16 no ano passado para 7 até setembro deste ano. Para o comandante do CPA, esse resultado só foi possível por causa da interação entre os batalhões da PM no Agreste e também por causa das ações com outras corporações, como a Polícia Civil e a Federal. Hoje é um conjunto de esforços das polícias através do serviço de inteligência para que nós possamos combater a criminalidade e diminuir aqui na região. Bom, então como é que a gente pode imaginar um perfil de campanha que possa dar certo mesmo entre as prefeituras e a Secretaria de Defesa Social, por exemplo? Eu digo o seguinte, o Estado começa bem porque ele começou montando um pacto pela vida. O pacto pela vida, na verdade, é uma consolidação, é um acordo social, tá certo? Que não passa somente pelas prefeituras, pela municipalidade, mas pela União, a municipalidade, pelos órgãos de imprensa, grande parceiro nessa costura para mostrar o que está dando certo. Um perfil prático, secretário. Bom, o que é que os municípios poderiam fazer? Se fosse para traçar um perfil a partir de agora, um perfil de campanha que pudesse dar certo, as prefeituras iriam entrar nesse combate à violência com tudo. Como seria, secretário? Perfeito. Veja, eu acho que as prefeituras poderiam integrar suas guardas municipais, inclusive pedindo ao Estado e ao governo federal capacitação para que não só trabalhasse a questão do patrimônio, mas também que pudesse acompanhar todo o processo de criminalidade, pudesse pelo menos informar, servir ao processo de inteligência da polícia. Por quê? Porque o município, as pessoas conhecem todas as pessoas. A AMUP pode cobrar isso a partir de agora? Pode. A AMUP também acha que é importante a criação de conselhos municipais, onde possa existir esse diálogo, porque existe a polícia militar, existe a polícia civil em todos os municípios de Pernambuco, mas muitas vezes sem uma estrutura mínima de funcionamento. As prefeituras já colaboram, elas participam já dessa cogestão. De certa forma, o município também faz convênios para poder garantir o funcionamento dessas delegacias. Então, é importante que, além disso, que a gente forme os quadros municipais através dessas guardas municipais e que a gente possa também desenvolver um trabalho social com criança e adolescente, porque isso é fundamental para a prevenção. Secretário, o senhor está com um relatório aí na mão. Eu gostaria que o senhor explicasse de que se trata. Ela acabou de falar nos conselhos municipais de segurança pública, que representa o mesmo que representa no cenário estadual. E aí engloba Ministério Público, Justiça, a comunidade, o comércio, os empresários da área, as escolas, representantes da sociedade organizada, no cenário municipal. É essa a proposta. Porque o processo da criminalidade, ele não passa somente pela parceria Estado, município, União, mas passa pelo comércio, passa pela imprensa. No comércio, por exemplo, o grupo de leitores lojistas tem um cenário de câmeras, né, no centro da cidade que a gente precisa integrar. Isso pode ser para o município, não foi para Petrolina. Certo. Petrolina baixou em 60% o nível de homicídio de criminalidade lá, com um acordo que foi feito, um convênio que foi feito com a Secretaria
que cedeu as câmeras e o município cedeu as viaturas para as unidades policiais. Certo. Então são várias ações, tá certo? A forma de divulgar os bons resultados também contribui para a sensação, para a diminuição da sensação de violência. Olha, e a gente quer dar notícias boas aqui ao povo, porque o povo está com medo. Agora, em relação a essa parceria que o senhor propõe, vocês poderiam fazer um encontro com os prefeitos de Pernambuco para que eles fossem apresentar as suas propostas? O Plano Estadual de Segurança Pública, o PES, ele prevê os fóruns estadual de segurança pública que está projetado. Por exemplo, aqui nesse relatório que você falou, tá certo? Essa situação já ocorreu em Serra Talhada no dia 31/10, em Trindade no dia 1º/11, tá certo? Reuniões com a municipalidade para fomentar a formação desses conselhos. Que a própria sociedade, quando se reuniu com o pacto, foi ela que disse, chega de violência e nós queremos o quê? Queremos isso. Então, tem inserções na saúde, inserções na área de educação, inserções no judiciário que tem que funcionar, na Secretaria de Ressocialização com os presídios abarrotados. Tudo isso faz parte do contexto. Isso é um sistema. Se um funcionar bem, o outro não funcionar, por exemplo, a questão agora, prendemos 35. O Judiciário, o Ministério Público, tem que funcionar com perfeição para que esse se mantenha. A prova colhida através da inteligência que suportou essa operação, ela é boa. Tanto assim é demonstrado que nenhum das outras operações estão liberados. Agora, secretário, o secretário Servilho falou de uma questão muito importante, que é a questão social. Saneamento básico, áreas de lazer. A AMUP pode cobrar dos municípios, que principalmente naqueles bolsões onde existem mais números ligados à violência, existam aí áreas de lazer, saneamento. Vocês podem cobrar mais fortemente isso? Podemos, e a gente tem feito, inclusive, gestões junto ao governo federal, programas com relação à juventude. Nós precisamos ter mais programas, mais projetos que atendam a juventude, que atendam a criança. Eu acho que, inclusive, a cultura da paz tem que passar pelas escolas. É fundamental essa formação dos nossos alunos, porque grande parte da criminalidade, ela nasce justamente na criança e no adolescente pela falta de oportunidades. Então, vamos criar oportunidades para o jovem, né, na área de esportes, na área de lazer. Então, vocês podem cobrar isso dos seus secretários, dos seus colegas secretários e do governo. A gente está com um monte de pergunta aqui, viu? Mas essa Constituição, é interessante que isso venha à tona, porque nós estamos discutindo, o que foi discutido no primeiro momento com o pacto, foi a sociedade que veio. Quem veio montar o Pacto pela Vida? A municipalidade, o judiciário, o Ministério Público, o comércio, a indústria, a sociedade organizada. Então, nós temos uma ação na Secretaria de Defesa Social que é ponta desse cenário Pacto pela Vida. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do José Antônio, de Barra de Jangada. Vamos ver se a gente consegue atender o maior número possível de telespectadores. Ele pergunta o que a Secretaria tem feito em Barra de Jangada, onde a população sabe que existe o tráfico de crack e o envolvimento de policiais em grupo de extermínio. Então, a resposta está basicamente dada, porque no começo você viu um número de pessoas presas com relação a envolvidas com tráfico de drogas. O senhor pode, então? E essa operação também envolve Piedade, Jaboatão, envolve toda uma investigação naquilo. Vão continuar as investigações. A Piedade você tem, pode continuar. Olha, o Rômulo Barbosa, do Barro, ele pergunta se há possibilidade de voltar a patrulha nos bairros. O bairro sofre com constantes assaltos e não há policiamento. Inclusive, sobre a falta de policiamento, secretário, várias pessoas de várias cidades pernambucanas estão mandando perguntas para saber quando o policiamento vai ser reforçado. Nós temos 870 policiais militares sendo formados. Nós temos um concurso em andamento que chega a 800 a 900 policiais civis. Então, o que nós recebemos e já destacamos no primeiro momento, ainda com Romero Menezes, foi a carência de policiais, seja na esfera civil ou militar. Fiquei com uma carência na polícia militar na ordem de 10 mil. Hoje a gente contabiliza mais de 13. Na polícia civil, outro tanto, 5 mil. A patrulha de bairro é o ideal. A gente está fortalecendo os núcleos de área, ou seja, os batalhões de área e comprometendo com aquela circunção que ele tem que cumprir juntamente com a Secretaria, com a Polícia Civil também para integrar isso. Secretário Roberto Arraes, o José Luiz de Moreno, ele disse que o número de policiais e viaturas diminuiu no município. Ele quer saber se há uma possibilidade de resposta para isso, se vocês podem cobrar das prefeituras ou do governo do Estado. Veja bem, a responsabilidade pelas viaturas e pela Polícia Militar e Civil é do Estado. Cabe a nós realmente cobrarmos esse processo até para poder termos essa integração
entre as ações, não é, da polícia. A MUP poderia pedir um relatório dos municípios? Podemos pedir. A gente pode apresentar aqui. E discutirmos isso no fórum. Até para a gente poder ter esses dados, essas informações. No município de Petrolina, por exemplo, o Estado entrou com uma série de câmeras e o município nos forneceu as viaturas. Então, isso é possível, um acordo, uma pactuação, uma cooperação, uma integração. Ok, a gente aguarda que isso seja feito e agradece, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Bom dia para os senhores. Muito obrigado. Bom, e na ilha de Itamaracá, uma empregada doméstica é suspeita de roubar os patrões. As imagens do suposto roubo foram gravadas por uma câmera instalada pelos donos da casa. Assim que os patrões desconfiaram do roubo, entraram em contato com a polícia. O delegado orientou que eles colocassem uma câmera escondida na casa, que fica em Itamaracá. Josiane Félix Muniz, de 31 anos, chegou a desconfiar que estava sendo filmada e foi preciso instalar uma outra câmera. As gravações feitas nos últimos 15 dias mostram quando Josiane, que estava no emprego há 2 anos, abre o envelope e rouba o dinheiro, trazido diariamente de 3 armazéns de construção que pertencem aos donos da casa. Ela se aproveitava de ter livre acesso à residência, já que ela morava lá e tomava conta dos filhos do casal, e via onde eles realizavam a contabilidade do fluxo de caixa dos armazéns. Quando eles não estavam em casa, ela se aproveitava desse momento, ia até o local, mexia nos envelopes que continham o fluxo de caixa e escolhia as notas, retirando-as sempre notas menores e pequena quantidade para não ser percebido. Josiane foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Itamaracá. Ela confessou o crime e disse que roubava dinheiro dos patrões há 9 meses. O delegado calcula que ela tenha roubado mais de R$10 mil, usados para alugar e mobiliar um imóvel em Itapissuma. Ela está respondendo pelo artigo 155, é o furto qualificado em razão do abuso de confiança. Ela fica sujeita a uma prisão de 2 a 8 anos de reclusão. E sendo aí decretada a prisão, ela será levada para a colônia penal feminina do Bom Pastor. Bom, e começa hoje o Festival de Teatro Nacional no Recife. O repórter Sérgio Borges está no Teatro de Santa Isabel, no centro da cidade, e traz outras informações para a gente, Sérgio. Isso mesmo, Meire. Nós estamos aqui na lateral do Teatro de Santa Isabel, onde hoje, às 9 horas da noite, acontece a abertura oficial do 10º Festival Recife do Teatro Nacional. O festival vai até o dia 18, próximo dia 18 de novembro, e acontece não só aqui no Teatro de Santa Isabel, mas também nos teatros Hermilo, Apolo e Teatro do Parque. São ao todo 59 apresentações. Ingressos custam R$1 ou R$5, dependendo do teatro em que a peça vai ser apresentada. Além disso, vai haver apresentações também nos parques públicos da cidade, em vários bairros do Recife. Grupos de teatro vão fazer apresentações de graça. E aqui do meu lado está o ator e diretor Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, que hoje faz a abertura oficial do festival aqui no Teatro de Santa Isabel, a abertura oficial para convidados. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Diz pra gente qual a peça que o Grupo Galpão traz aqui para o Recife. É a nossa última produção, né? O Pequenos Milagres, dirigida pelo Paulo de Moraes. E acho que é um espetáculo que está bem consoante com a filosofia do Festival do Recife, né? O Eu e o Mundo, porque foi um espetáculo criado a partir de histórias reais que as pessoas nos enviaram. Recebemos quase 600 histórias, e dessas 600 histórias nós selecionamos 4 que estão nesse espetáculo que a gente estreia aqui hoje, abrindo o 10º Festival do Recife, esse Pequenos Milagres. Bom, o Grupo Galpão é um grupo mineiro, né, de Belo Horizonte. Quanto tempo já tem o grupo? O Galpão completa esse ano 25 anos de estrada, né? Com várias participações, inclusive em edições do Festival de Recife. Já apresentamos aqui Romeu e Julieta, um Molière Imaginário, um trem chamado Desejo, o Inspetor Geral, o Homem é um Homem e agora o Pequenos Milagres. Então somos fregueses aqui do Festival do Recife. É sempre uma alegria estar aqui apresentando para esse público tão simpático. Ok, muito obrigado, Eduardo. Bom dia para você. Se você quiser ter acesso à programação completa do festival, você pode ter informações pelo telefone 3232-2030. Agora vamos ver as notícias esportivas.
Para o jogo contra o América de Natal, o técnico do Náutico faz suspense sobre a escalação do time. Ainda restam 3 jogos no Brasileiro, mas para o Náutico, a próxima partida tem cara de final. Decisão, um jogo muito importante, decisivo, que a gente sabe que com 3 pontos a gente praticamente se livra dessa zona de rebaixamento. O time alvirrubro está na 15ª posição. Apenas 2 pontos separam a equipe da zona de rebaixamento. Mas o adversário está em situação muito pior. O América é o lanterna do campeonato e já está rebaixado. O time de Natal venceu apenas 4 das 35 partidas que disputou. Não tem mais nada a perder contra o Náutico. E é aí que pode morar o perigo. Uma equipe que, independente de quanto tiver o jogo, vai estar jogando livre, vai estar jogando solto, né? Não vai buscar fugir daquela situação onde algumas equipes que precisam ainda do resultado, quando estão perdendo, acabam se expondo ainda mais, e isso abre a possibilidade de sair mais gols. Hoje, muita gente do lado de fora pode pensar que é jogo fácil, mas nós jogadores estamos conscientes que não tem jogo fácil no futebol. Mostramos isso com muitas das equipes pensou que todo jogo ia ganhar do Náutico, que nós revertemos. Então a gente está pensando diferente, pensando em enfrentar o América com todo o respeito, mas sim, lutar sempre pelos 3 pontos positivos, que é o que nos interessa. Na semana decisiva, algumas dúvidas criam um clima de suspense nos aflitos. O atacante Felipe ainda não voltou a treinar. Eduardo retornou ao gol no time reserva. E a Costa, o artilheiro do campeonato com 19 gols, não apareceu. Está com uma virose. Não preocupa o técnico. Muito pelo contrário, é a maior certeza de Roberto Fernandes. A Costa decidiu os jogos aí para o Náutico. Ultimamente vem sofrendo uma marcação muito forte, né? Mas ele tem maturidade suficiente para saber absorver isso, para tentar buscar espaço no jogo independente da marcação e voltar a fazer os gols, que é sempre importante não só para ele, né, que pode ser artilheiro, mas principalmente para o Náutico conquistar em definitiva a sua permanência na Série A. Sábado, o jogo Náutico e América começa às 5h10 da tarde. O nosso assunto agora é literatura. O jornalista Roberto Beltrão lança hoje o livro Estranhos Mistérios do Recife Assombrado. O livro é uma coletânea de crônicas sobre mitos, lendas e boatos que assustam os recifenses. O lançamento será hoje às 19h na sede das edições Bagaço, na Rua dos Arcos, no Poço da Panela, no Recife. Um bom dia para você e até amanhã. Bom dia, Pernambuco. Oferecimento: Farmácia dos Pobres Médicos.